Bom dia, nossa aulinha de física, e hoje nós vamos tratar sobre os conceitos básicos da termologia. Por que a gente vai começar por termologia? Bom dia, Gabriel. Por que vamos começar por termologia? Por dois motivos simples. Primeiro, por ser um assunto fácil de entender, e segundo, que não vamos precisar usar alguns conceitos que prejudicam a gente lá na mecânica, né? Vetores, por exemplo. Então, a gente vai começar por termologia, certo? Veremos uma revisão de vetores, e aí sim nós conversamos com mecânica para chegar todo mundo nivelado, né, nas questões. Geralmente, termologia é cobrada de uma a duas questões no Enem. Tá? Uma questão envolvendo potência, né, térmica, né, dentro do capítulo de calorimetria. Na parte conceitual, aquela parte envolvendo as mudanças de estado físico, tá? O comportamento anômalo da água, né? A lâmina bimetálica. Então, são conceitos teóricos que sempre aparecem no Enem. E quando se fala em máquinas térmicas, né? As leis das máquinas térmicas, o ciclo de Carnot, são exemplos típicos de prova. E dentro do assunto de termologia, contempla o assunto de gases, né? Então, gases também é um assunto que é cobrado em física e em química, tá certo? Então, a gente vai trabalhar exatamente desses tópicos aí, certo? Então, o pessoal está chegando aí, pessoal. Lembrando que a aula está sendo gravada e o link da gravação eu disponibilizo lá no grupo lá do Classroom, tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje nós veremos os conceitos básicos, tá? E lembrando, o assunto que veremos hoje tem mais chance de cair na prova de matemática do que na de física, certo? Então, o assunto de hoje tem maior chance, maior probabilidade de cair na prova de matemática do que na de física, tá certo? Então, ao mesmo tempo, eu vou ajudar vocês em física e vou orientar em matemática e orientar em química, tá? Eu não vou ver o problema de química, eu não vou ver o problema de matemática, mas eu vou orientar, ó, essa questão hoje, tá? Ela está mais com a cara de química do que na física. Como tudo pertence ao bloco de Enem, então a gente ajuda todo mundo. Então, pessoal, então, o primeiro conceito que você vai aprender é o conceito de termologia, tá certo? Todo mundo adora termologia, só se queixa porque cai pouco, tá certo? Então, é aquele assunto que a gente não pode errar na prova, tá? Então, ele fala assim, ó, termologia é a parte da física, é o capítulo da física que estuda os fenômenos relacionados a quem? Ao aquecimento e ao resfriamento, ou as mudanças de estado físico. Quem já estudou termologia na vida sabe que existe algo, um conceito que vai aprender na terceira aula, que vai estudar exatamente o aquecimento e o resfriamento, que é chamado de calor específico. Tá? É o calor sensível, né? Que vocês decoram como quimacete. Já a mudança de estado físico é responsável pelo calor latente. Tá certo? Então, a gente vai estudar o quê? É a troca de calor entre corpos. E para que exista esta troca de calor, tem que existir uma diferença, né? Essa diferença de temperatura. Então, nós veremos agora o conceito de temperatura. E para que exista um fluxo de calor, que é uma energia em trânsito, é uma energia em movimento, tá? Então, você vai aprender lá a questão da brisa marítima e a brisa terrestre. Né? Quando é que o vento, né, ele assopra do mar para a terra e quando é que ele sopra da terra para o mar? Isso pode cair na prova de geografia, né? Lá nos efeitos climáticos, alguma coisa desse tipo aí. Então, temperatura é uma grandeza que caracteriza o estado térmico de um sistema. Ou seja, caracterizar o estado térmico indica que o grau de agitação das moléculas. Tem um valor numérico que determina o estado de agitação ou de movimentação das partículas. Quando
estudaremos gases, a pressão de um gás. Veja que eu estou vendo termologia, mas estou ampliando para todas as áreas. Quando você trabalha com gás, você trabalha com 3 propriedades, ou 3 características. Pressão, temperatura e volume. Certo? Então, quando se fala em pressão, tem muito a ver com o grau de agitação das moléculas, porque tem a ver com a colisão das moléculas. Então, quanto mais rápido a molécula se movimentar, maior a probabilidade de acontecer colisões, tá certo? Então, você vai ver essa parte de transformações gasosas, que geralmente caem na prova de química, né? Transformação isotérmica, isobárica, isocórica e adiabática, tá certo? Então, isso aqui é uma questão quase certa em química. Em física, geralmente a gente cobra a termodinâmica, certo? Então, quanto mais aquecido for o corpo, mais as moléculas ficam agitadas, excitadas. Então, eu teria que a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas, certo? Então, já vimos o que é termologia, vimos o que é temperatura, e se eu tenho 2 corpos de temperatura diferentes, vai surgir entre eles um fluxo. E aí surge o conceito de calor. Calor é uma energia em trânsito, em movimento, que se transfere de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Lembrando que isso é um processo espontâneo. Tá certo? Então, você tem aqui um corpo A, cuja a temperatura inicial é 80 graus, e o corpo B, a temperatura é de 10 graus. Devido a essa diferença de temperatura, vai surgir um fluxo. E aí é que a questão geralmente é cobrada na nossa prova de física, um fluxo de calor que vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que eles atinjam o equilíbrio térmico. Tá certo? Então, falando em equilíbrio térmico, quando 2 ou mais corpos estão em equilíbrio térmico entre si, suas temperaturas são iguais. Acompanhe esse exemplo aí. Imagine que você tem um corpo A e o corpo B. Um minuto, tem gente chegando. Bom dia. Então, se a temperatura de A ela é superior à temperatura de B, vai surgir aí, quando eles forem colocados em contato ou próximos, né, vai existir um fluxo de calor. E até o ponto onde a temperatura de A ela vai se equiparar à temperatura de B. Na verdade, isso é um conceito teórico, tá certo? Essa questão de equilíbrio é uma palavra momentânea, tá certo? Porque vai existir nunca o sistema não vai ser nunca um momento de parar. Então, ó, se 2 corpos a temperatura diferente forem postos em contato, haverá transferência de energia do que se encontra a maior temperatura para o que se encontra a menor temperatura. Isso chama de calor. Então, a origem do calor é quando eu tenho 2 corpos de temperatura diferente. Aí esse exemplo é super importante. Vê? Imagine que você esteja de frente, né, para 3 baldes. Um balde, tá? Um balde se encontra a temperatura de 10 graus. Um segundo balde se encontra a temperatura de 50 graus. E o terceiro balde se encontra a temperatura de 30 graus. Certo? Se você entender essa figura, você nunca mais vai esquecer, vai passar vergonha na rua e falar assim, eu estou com calor, né? Ou, né, a questão de fria e quente são sensações térmicas, certo? Então, olha só. Então, imagine se a sua temperatura seja de 37 graus. 37 graus. A temperatura corporal sua, 37 graus. Certo? Veja, a sua mão aí, no caso, que está do lado direito, né? Tá do lado esquerdo da tela, ao colocar a mão na água que está a 10 graus, como a sua temperatura é superior à da água, você vai perder calor para a água, porque o calor vai de onde para onde? Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, se você perde calor, você tem a sensação de frio. Então, você vai ter a sensação que essa água está fria. Já
a sua mão que está no balde à direita da tela, como a temperatura da água está a 50 e seu corpo está a 37, você vai receber calor da água. Se você recebe calor, você tem a sensação térmica que aquela água está quente. Né? Agora, imagine o seguinte, tira as duas mãos, tá certo? E coloca no balde do meio. No balde do meio. Aquela mão que está vindo do ambiente mais frio, a 10 graus, por exemplo, aqui, ó, a 10 graus, tá certo? Ele vai o quê? Ele vai receber calor. E aquela mão que está vindo do ambiente mais, uma temperatura mais elevada, ela vai perder calor, porque a temperatura da água agora é de 30. Aí vê só que estranho. A mesma mão está tendo duas sensações diferentes. A sua mão que vinha do balde da esquerda vai ter a sensação que está recebendo calor. Então, ele recebe quente. E a mão da direita, do balde da direita, que está vindo do ambiente de uma temperatura mais elevada, vai ter uma sensação de perda de calor, uma sensação de frio. E, na verdade, a temperatura da água é sempre a de 30 graus. Então, vem aqui. Para medirmos temperatura, a gente pode usar o tato como aproximação, mas não dá para definir. Tá certo? Então, quando alguém fala, olha, eu acho que estou com febre, aí o que você faz? Coloca a mão na testa da pessoa para comparar a temperatura da sua mão com a temperatura do corpo da pessoa. Se por acaso a pessoa estiver numa temperatura superior à sua, você vai receber calor. Aí você vai dizer, então, você está quente. Né? E se for o caso contrário, você não, relaxa, você está frio. Né? Não está com febre. Então, a questão de sensação térmica era apenas uma ordem de grandeza da temperatura dos corpos. Dá para confiar? Não. Mas dá para você ter uma ideia. Tá certo? Então, o que é que a gente usa para medir temperatura? São os termômetros. É o instrumento, né, que é utilizado para medição da temperatura. Veja que o termômetro aí, no caso, cuidado que para a prova, tá? Ele pode cobrar aquela pistola, aquele termômetro pistola. Eu vou divulgar para vocês depois, no grupo, um textinho sobre aquele... esse aqui é o termômetro tradicional, né, que chama de termômetro clínico, mas tem aquele à distância. Depois da pandemia, quase todo mundo tem um em casa, né? Para você dar aquela pistolada para verificar a temperatura naquele instante daquele corpo, né? Então, veja que ele vai analisar, no caso aí do mercúrio, né? No caso do termômetro, o mercúrio ele vai se comportar quando ele sofre variação de temperatura. Então, ele vai sofrer uma alteração no seu comprimento, na sua altura da coluna, e eu consigo mensurar quer dizer medir, eu consigo medir em relação à variação de temperatura. Então, veja só lá o seguinte, ó. Quando a gente vai analisar medição, quem vai entrar em escalas termométricas agora, né? Eu tenho que a substância termométrica, quer dizer isso, é aquela que pelo menos uma de suas propriedades, comprimento, volume, pressão, varia de forma mensurável com a temperatura. Ou seja, você consegue medir esta variação com a temperatura que é que você quer medir. E você vai precisar usar. Não adianta decorar forma, pessoal, de transformação. Tá? Aí vai aprender a calcular pela interpolação que você responde qualquer questão. Tá certo? Tanto em física quanto em matemática. E já a beleza é a propriedade física da substância termométrica que varia de forma mensurável. Então, no caso do mercúrio, que é a substância, a grandeza termométrica que altera é o que? O comprimento. Se for um gás, pode ser a pressão do gás. Aí você tem isso lá em química, né? Outros tipos de termômetros. Vamos lá. Então, entrando, né, na parte central da aula de hoje, para a gente poder fazer exercício, né, e já virar essa página, né, para dar sequência no capítulo, né? Então, ó, quando queremos medir a temperatura de um corpo, nós vamos utilizar uma escala termométrica. Ou seja, alguém comparou, né, a propriedade de uma substância em função da temperatura. Então, as três escalas principais, nós temos a escala Celsius, que é muito utilizada no nosso hemisfério sul,
certo? A escala Fahrenheit é muito utilizada na escala no hemisfério norte, e a escala Kelvin, né, que é a nossa escala absoluta, a nossa escala científica, né? Então, veja que a escala Celsius ela foi dividida em 100 partes iguais, a escala Fahrenheit foi dividida em 180 partes iguais, e a escala Kelvin ela foi dividida em 100 partes iguais. Certo? Então, geralmente, quando cai em prova, ele cai o quê? Raramente ele vai cobrar escala Celsius com escala Fahrenheit. Ele vai pedir o quê? Uma escala genérica com a escala Celsius ou com a escala Fahrenheit. Aí nós precisamos o quê? Se eu passar para você apenas a fórmula, esse tipo de questão que tem maior chance de cair na prova, você não consegue fazer, tá certo? Mas vamos demonstrar. Então, pessoal, para a gente conseguir obter a minha escala, eu preciso trabalhar com 2 pontos. Cuidado com as questões teóricas. 2 pontos. São pontos que são fáceis de serem obtidos na natureza e se ocorrem de uma maneira repetitiva. Então, o primeiro ponto, chamado de ponto de gelo, né, é o ponto onde o gelo, a uma pressão normal, ou seja, 1 atm, ele começa a derreter. Né? Então, chama de ponto de gelo, que na nossa escala seria 0 graus Celsius. Já o ponto de vapor é quando a água começa a mudar de estado físico, do estado líquido para o estado de vapor, que é a temperatura de ebulição. Para a gente, ao nível do mar, a pressão normal, isso acontece a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, diante disso, nós podemos montar a minha escala da seguinte forma. Então, inicialmente, você quer comparar a escala Celsius com a escala Fahrenheit. Então, você vai viajar para Estados Unidos, certo? Vai passar lá nas férias lá, e lá a temperatura é dada na escala Fahrenheit. E a gente aqui no Brasil, nós utilizamos a escala Celsius. Então, olha só, a escala Celsius ela é dividida de 0 a 100. Ponto de gelo e temperatura de vapor. Para a escala Fahrenheit, os pontos fixos são 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. O que a gente vai usar? A gente vai usar interpolação. Certo? É uma ferramenta que vocês aprendem na matemática. Ou seja, aprende isso que você vai resolver qualquer questão sem precisar decorar a fórmula. Vê? A temperatura TC menos a temperatura inferior, aqui em cima, ó, está para temperatura em escala Fahrenheit menos a temperatura inferior, TF menos 32. É igual a quem? A diferença entre a temperatura limite superior menos a limite inferior. 100 menos 0 está para limite superior menos o limite inferior. 212 menos 32. Se você desenvolver isso, você vai encontrar aquela formulazinha que vocês terminam decorando. Que é chamada de equação de conversão. Tá? Como é um assunto que recai relativamente pouco nas provas, eu prefiro que o aluno entenda o que é interpolação do que decorar essa fórmula aí. Mas quem tiver aptidão para decorar todas as fórmulas, está aí a nossa equação de conversão que relaciona escala Celsius com escala Fahrenheit. Qual é a limitação dessa fórmula? Ela só serve se você quiser transformar Celsius para Fahrenheit. E essa aqui de cima, ela faz qualquer escala, desde que você conheça os pontos fixos. Tá certo? Agora, escala Celsius e Fahrenheit quanto à variação. Então, se você pega que a escala Celsius é dividida em 100 partes iguais e a escala Fahrenheit é dividida em 180 partes iguais, se você simplificar uma pela outra, você vai encontrar 5, né? Delta TC está para 5, assim como delta TC está para 9. Aí, ó, é mais fácil, né, você decorar a de variação, tá, do que a de temperatura individual. Tá certo? Por que eu digo isso? Porque se você for calcular a variação, você vai ter que transformar uma temperatura para a escala Fahrenheit e depois calcular outra temperatura de escala Fahrenheit para depois fazer a diferença. Nesse caso, quando se trata de variação de temperatura, aí vale a pena a gente usar esse bizuzinho porque ele é direto. Certo?
Já para a escala Kelvin, nós precisamos ver algo que é importante, muito em química, que é exatamente a determinação do zero absoluto. Ou seja, é a menor temperatura que o sistema ele pode atingir. Então, nosso Lord Kelvin, ele determinou que a temperatura teórica, né, seria de menos 273,15 graus Celsius. Que é a temperatura correspondente ao menor estado de agitação das moléculas. Isto é, um estado de agitação praticamente nulo. Por que praticamente nulo? É porque ainda existiria um percentual de energia interno para que a molécula ela não morresse. Tá certo? É como se você estivesse andando no trânsito e você estivesse parado no sinal. O carro está parado, mas o motor está funcionando. É mais ou menos essa ideia que ele quer dizer. Então, ou seja, aí não sabe que temperatura, né, o grau de agitação das moléculas, cada vez que a minha temperatura ela vai diminuindo, a molécula vai ficando cada vez mais próxima às moléculas. Mais próxima até chegar, ó, na menor distância entre elas, onde praticamente o sistema ficaria em repouso. Então, diante disso, nós podemos calcular, ó, adotando, né, essas temperaturas, né, de pontos fixos, para a escala Kelvin e para a escala Celsius, fazer o mesmo processinho, descer, ó, temperatura 3 graus Celsius menos o limite inferior, está para TK menos o limite inferior. Assim como 100 menos isso, está para 373 menos 372. Para essa continha, você vai encontrar aqui TK igual a TC mais 2C3. Sabe onde você vai usar isso? Lembrei agora, anota aí. Você vai usar esta expressão aqui, ó, na questão envolvendo ciclo de Carnot. Se isso cair na prova de vocês de física, vocês vão usar isso lá no ciclo de Carnot, lá no capítulo de máquinas térmicas. Quando for calcular o rendimento de uma máquina, aí lá você tira em função da temperatura da fonte quente e da fonte fria. Só que essa temperatura tem que ser dada na escala Kelvin. E na prova, geralmente ele diz com pegadinha na escala Celsius. Tá certo? Então aí, ó, onde você vai usar isso? Lá no capítulo de máquinas térmicas do ciclo de Carnot. Beleza? Então, a escala Kelvin também determina a escala absoluta. Por que absoluta? Porque eu só vou trabalhar com valores positivos, tá certo? Vamos lá. Exercício. Pronto, vamos lá? Diz o seguinte. Ao nível do mar, um termômetro de gás, olha, um gás. Ó. Então, qual é a propriedade, qual é a substância termométrica? É o gás. Qual é o gás? Não sei, porque não disse. Tá certo? Mas a substância é o gás. O hélio, o argônio, não sei qual é o gás que está usando. Tá? Agora, qual é a propriedade do gás? A propriedade termométrica seria a pressão. Então, a pressão, ela está alterando de 80 para 160. Né? Então, só a revisão lá dos conceitos que a gente aprendeu, para a gente não perder a oportunidade, né, de lembrar. Então, minha substância termométrica seria o gás e minha propriedade termométrica seria a pressão. Então, o que é que eu faço? Alisson, o senhor não me disse nenhuma forma para calcular escala pressão de um gás e escala da escala Celsius. Não tem. Então, o cara que apenas decorou aquelas formulazinhas de escala termométrica, escala Fahrenheit para a escala Celsius, escala Fahrenheit para a escala Kelvin, não faz essa questão. Tá certo? O que é que eu faço? Vou montar lá, ó, o esqueminha. O que é que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho o gás A e aqui eu tenho o gás B. Ou, melhor dizendo, o termômetro A e o termômetro B, por exemplo. Então, na situação A, o que eu tenho? Ele fala aqui, ó, indica as pressões que correspondem a 80 e 160, respectivamente, para a temperatura de gelo fundente. Então, como é respectivamente,
O que vem primeiro é 80 e o que vem segundo é 160. Então, ó, aqui é o meu ponto de gelo, 80, e aqui é o meu ponto de vapor, é 160. Então, 80, né? Deixa eu só apagar uma coisinha aqui para a gente poder organizar. Aqui eu tenho a escala Celsius e aqui eu tenho a escala do gás. Né? Então, 80 centímetros de mercúrio corresponde a 0 grau, porque os pontos fixos eu preciso saber decorado. 0, 100, 32, 180 e 273, 373. Então, 160 está para 100. O que é que eu faço? Antes de fazer a resolução, ó, é isto aqui, menos isso, está para isso aqui, menos isso, assim como esse valor, menos esse, está para esse, menos esse. Então, vamos lá montando aqui, ó. Deixa eu só... Pronto, aqui, ó. Tá vendo? Isso, menos isso, está para isso, menos isso. A temperatura na escala do mercúrio, né? Menos 80, está para 20, menos 0. A mesma coisa do outro lado. Então, se você começou em cima pelo lado esquerdo, do lado direito, comece também pelo lado esquerdo. Esse valor, menos esse. Está para quanto? 100 menos 0. Pronto. Então, se você aprender a interpolação, que é uma ferramenta da matemática, tá bom? Você vai fazer a questão sem precisar decorar a fórmula. Então, ó, THG menos 80 sobre 20, 80 menos 100. Ou 80 sobre 100. Se você cancelar os zeros, você vai encontrar aqui T no temperatura do termômetro de gás, menos 80, tá certo? Porque ele falou que é a altura de mercúrio, né? A substância aí é mercúrio, e sobre igual a 16. Substituindo aí, 80 mais 16, eu encontro 96 centímetros de mercúrio. Então, o que você faz é criar uma equação termométrica, certo? Uma equação termométrica para quê? Relacionar a temperatura na escala centímetros de mercúrio, tá certo? Para a escala graus Celsius. Claro que essa fórmula só serve para esse caso. Então, não adianta a gente estar decorando para cada questão uma fórmula diferente. O que a gente quer saber? A interpolação. Que você tanto responde as questões em física, certo? E as questões em matemática. Quando cai em matemática, ele até dá para vocês a equação. Tá certo? Mas não precisaria, né? Porque na matemática você precisaria usar a própria interpolação. Beleza? Para a questão 2. Tá certo? Olha lá. Um termômetro graduado em graus Celsius incorretamente, alguém, quando foi calibrar o termômetro, em vez de colocar 0 grau, botou 1 grau. Ele errou. Tá certo? Ele está descalibrado. Tá? Incorretamente, ele assinala 1 grau para o gelo em fusão. A gente já sabe que o gelo em fusão, a temperatura dele, a pressão normal é de 0 graus Celsius. Este termômetro não está registrando 0, está registrando 1. E 97 graus para a água em ebulição. Da mesma coisa. Nós sabemos que a água entra em ebulição a temperatura normal, numa temperatura de 100 graus. E o meu termômetro está marcando 97. O que é que ele quer saber? Qual é a única temperatura que esse termômetro assinala corretamente escala Celsius? O que é que eu faço primeiro? Eu quero pegar as duas escalas que eu quero analisar. A primeira escala qual é? É um termômetro errado. E a segunda escala é o termômetro correto. Lembrando que as duas escalas são dadas na escala termométrica grau Celsius. Então, o que eu sei? Quando aqui for... Vou anotar aqui. Quando aqui for 1 grau Celsius, aqui era para ser 0 graus. Quando aqui for 97 graus, aqui era para ser
100 graus Celsius. Então, aqui eu vou chamar de TC', e aqui eu vou chamar de TC correto. Então, se você aplicar interpolação, mesma coisa. Ó. TC' menos 1, TC menos 0. 97 menos 1, 100 menos 0. Tá aqui, ó. Então, executando aqui, ó. Esse 0 vai embora, esse 0 vai embora, então ficaria TC' menos 1 igual a 96, TC igual a 96 sobre 100. Só que tem um detalhe. Eu tenho uma equação com duas variáveis. Então, qual é a outra equação que eu tenho? Aí a questão vai dizer para a gente, esta aqui, você chega. Mas a outra é a questão que diz, a outra que ela diz, ó, a temperatura ela assinala corretamente, ou seja, ele quer saber qual é a temperatura onde TC' vai ser igual a TC. Então, agora vamos montar um sisteminha. Né? Então, ó, se você fizer os meus extremos aqui, ó, né? 96 TC, 100 vezes T', menos 1. E a outra equação qual é? A questão diz que TC' vai ser igual a TC. Então, você tem como substituir o valor de TC' na primeira equação. Substituindo, né, fazendo, né, substituindo, você vai encontrar o quê? Que 100 TC, aí você faz aquela aplicação do chuveirinho, né? Isso vezes isso vezes isso, igual a 96 TC. Só que TC quem é? TC'. Então, 100 TC' menos 100 igual a 96 TC'. Passando isso aqui para o primeiro membro. 100 TC' menos 96 igual a 100. 4 TC' igual a 100. Dividindo por 4, você vai encontrar 35 graus Celsius. Né? Na verdade, aqui eu precisaria colocar graus Celsius. Então, veja. Mesmo o termômetro estando incorretamente graduado, na temperatura de 20 graus Celsius, é a única temperatura correta que ele tem. Né? Então, qual é o segredo? O pior tipo de questão que pode aparecer é quando você tem duas escalas e aí você tem que montar um sisteminha. Uma equação você encontra a partir da interpolação e a segunda equação é dado na questão. Ele vai dar, a escala A supera a escala B em 20 unidades. TA igual a TB mais 20. E aí você que faz? Monta o sistema e calcula o que ele quer. Se ele quer a escala TA ou se ele quer a escala TB. Preste atenção no que ele está pedindo para calcular. Certo? Vamos lá. Questão 3. Lendo um jornal brasileiro, um estudante encontrou a seguinte notícia. Devido ao fenômeno El Niño, o verão no Brasil foi mais quente do que costuma ser, ocorrendo em alguns locais variações de até 20 graus Celsius em um mesmo dia. Se essa notícia fosse vertida, ou seja, fosse traduzida para o inglês, a variação de temperatura deveria ser dada na escala Fahrenheit. Que valor iria substituir 20 graus Celsius? Veja aí que eu não sei quanto vale a temperatura 1 e nem sei quanto vale a temperatura 2. O que eu sei é que a temperatura variou 20 graus Celsius. Então, o que a gente precisa saber, pessoal? A gente precisa saber o seguinte, ó. Que a maneira mais fácil de saber é que, lembre que a escala Fahrenheit é dividida em 180 partes iguais. E a escala Celsius é dividida em 100 partes iguais. Para já ficar com a fórmula direta aí, ó, anota aí, ó. Escala Celsius, a variação, TC está para 100. Assim como a variação na escala Fahrenheit está para 180. Assim como a variação na escala Kelvin está para 100 também. Vamos lá, vamos conferir. Vamos lá. Então teria o quê? Substituindo 20 para 100, TF sobre 180. Substituindo aí, ó, eu teria o quê? E delta TF seria 36 graus Fahrenheit. Tá? Então, veja que uma variação de 20 graus Celsius na escala Celsius corresponde
é a mesma coisa do que uma variação de 36 graus Fahrenheit na escala Fahrenheit. Tá certo? O que é que fica para aqui nessa questão? A variação na escala Celsius é igual à variação da escala Kelvin, porque ambas são divididas em 100 partes iguais. 100 partes iguais. Então, se você falar que fosse 20 graus Celsius, seria 20 Kelvin. Lembra que Kelvin não tem o grau, tá? É só Kelvin, né? 20 graus. Tá certo? Beleza? Tranquilo? E essa questão, pessoal, típica de Enem. Tá certo? Típica de Enem. Tem um gráfico para você interpretar e você analisar. Eu vou chegando ainda agora. Bom dia, Alice. Estamos nos exercícios já, tá? Após realizar as instruções do médico, foi obtido o seguinte gráfico. Aí, toda vez, pessoal, que você encontrar uma questão de gráfico, o gráfico vai cair em física, o gráfico vai cair em matemática, o gráfico vai cair em química, vai cair em geografia. Então, os gráficos é uma questão certa na prova, pessoal. Então, a primeira coisa que você tem que analisar são as grandezas que estão indicadas no gráfico. Então, aqui eu tenho aqui no meu eixo X, dia do ciclo, e no eixo Y, eu tenho a temperatura, tá certo? Então, após realizar as instruções do médico, foi obtida o gráfico abaixo, tá bom? Na verdade, ficou faltando o começo da questão, tá certo? Mas eu acho que dá para a gente fazer só com esse pedacinho. Eu acho que na hora que eu atualizei, terminei deletando o enunciado no começo, que é somente o blá, blá, blá. Né? Dizendo que um casal tem engravidar, e ele fala o blá, 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 tá certo? Aí vamos lá. Com base no gráfico, determine o intervalo de temperatura apresentado nesse ciclo menstrual do hora paciente. Dê a resposta na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Tá certo? Então, vamos lá. Então, para responder essa questão, ele diz que no enunciado da questão, tá? Eu vou no nosso grupo, eu coloco esse slide completo, aí vocês vão entender. Mas a questão fala que a data da ovulação provável é no dia 12, certo? Da nossa paciente, tá certo? Só que eu tenho os 30 dias do meu ciclo, tá certo? E o dia 12 é o dia da ovulação provável, né? Então, eu tenho. Então, eu quero saber. Ele não perguntou saber sobre a variação de temperatura. Então, eu tenho aqui, ó, que a minha temperatura mínima corporal, tá certo? A minha temperatura mínima corporal, é só olhar no gráfico, ela acontece no dia 2, ó. Que corresponde a 37,7 graus Celsius. É a minha temperatura mínima, tá? Todo dia, a ideia é a seguinte, só vou me lembrar como é anunciado. Todo dia, quando a esposa acordava, ela precisava medir a sua temperatura corporal. A primeira coisa que ela faria, deveria fazer, era medir a temperatura corporal, todo dia, tá certo? Então, no primeiro dia, ela mediu 37,9. Segundo dia, 37,7. Terceiro dia, 36. Quarto dia, 36. Até chegar no último dia do mês da medição, tá certo? Então, a temperatura mínima foi de 37, 35,7. E a temperatura máxima foi de 36,8. Tá certo? Então, para que serviu o gráfico para a gente? Apenas para identificar qual foi a menor temperatura registrada e qual foi a maior temperatura registrada. O que é que ele quer? Ele quer a variação de temperatura. Toda vez que se falar em variação, é a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Tá certo? Ou, dizendo, 36,8 menos 35,7. Isso me dá uma variação de temperatura de quanto? 1,1 graus Celsius. Já respondi pedaço da questão. O que ele quer agora? Quanto vale essa variação da escala Fahrenheit? Aí algumas pessoas que decoraram aquela fórmula que transforma
escala Celsius, escala Fahrenheit, o que é que faria? Pegaria essa temperatura aqui, ó, converteria para a escala Fahrenheit, pegaria esta temperatura, converteria para a escala Fahrenheit, e depois faria o quê? Temperatura máxima para temperatura mínima, não é verdade? Mas, se a gente sabe que a temperatura, se a escala Celsius ela é dividida em 100 partes iguais, e a escala Fahrenheit é dividida em 180 partes iguais, se você simplificar aquele caso ali, ó, delta TC para 100, delta TF para 180. Se você dividir tudo por 20, vai encontrar quem? 5 vai encontrar 9. Tá? Se você substituir a resposta à primeira questão aqui, né, que foi 1,1 na segunda parte da questão, você vai encontrar 1,1 está para 5, assim como delta TF está para 9. Executando essa divisão, você vai encontrar 1,98 graus Fahrenheit. Tá? Então, a variação de 1,1 na escala Celsius corresponde à variação de 1,98 na escala Fahrenheit. Certo? Então, pessoal, o que é que fica da aula de hoje? Pessoal que chegou depois, não se preocupe. Essa aula está sendo gravada. Tá certo? Essa aula está sendo gravada. Foi até como estava sendo gravada mesmo. Tá certo? E o link da gravação eu vou disponibilizar no nosso grupo lá do Google Meet, tá? Do Classroom. Quem não tiver ainda no nosso grupo, eu vou colocar aqui no chat o link, tá certo? Para você não perder nada. Tanto os slides, eu coloco lá, quanto o assunto teórico da apostila, esse assunto, e a gravação da aula. Então, você não vai perder nada, tá certo? Durante o nosso curso, nossas aulas, tá certo? O importante é exatamente isso. Então, o que é que nós vimos hoje? Nós vimos os conceitos básicos da termologia. Onde é que isso pode cair em prova? Né? É mais fácil que a gente viu hoje esse assunto, que é escala termométrica, ser cobrado em matemática, do que ser cobrado na prova de física. O que eu falei para vocês, deixa eu só mostrar aqui de novo. Cadê? Não, para quem está lá, né? Para quem está lá no grupo, é vitalício, tá? Olha lá, no ciclo de Carnot, né? Eu pedi vocês anotarem aí a maior chance dessa transformação de escala Celsius para a escala térmica cair é na questão envolvendo o ciclo de Carnot. Tá certo? Você vai calcular o rendimento de uma máquina de Carnot. O que é o ciclo de Carnot? É uma máquina térmica que possui o maior rendimento que possa existir. Tá certo? O rendimento de uma máquina térmica é muito baixo, porque existe muita dissipação de energia. Nós veremos desse assunto. Tá certo? Exatamente isso aí. Tá bom? Então, escala termométrica é um assunto que cai mais em matemática e física. Mas durante a aula, quem tiver a oportunidade de assistir de novo, eu falei que tinha coisa que podia cair em gases, em química, tá? Máquina térmica em física. Tá? Então, a gente está falando aqui ao mesmo tempo em matemática, química e física. Quando nós fizemos a questão de gráfico, a última questão, eu disse que gráfico vai cair na prova de física, de matemática, de geografia, né? E de química também. Tá certo? A gente tem que interpretar o que o gráfico está fornecendo. O que eu vou ficar devendo para vocês, que aí eu coloco lá no nosso grupo, é exatamente a primeira parte da questão, que é só para provar. Tá certo? Eu terminei deletando aqui por engano. Aí, para não ter que gastar tempo agora procurando, eu vou resgatar esse slide. E aí, quando eu disponibilizar o slide, eu coloco já com a correção realizada. Na aula, não, que não vai ter como a gente fazer, mas no material ele fica correto. Beleza, galera? Então, vê só. Todo sábado, tá certo? Esse horário, né, a gente vai se encontrar. Nossa aula vai de 9 às 10, 9 às 10 e meia, dependendo do assunto que seja dado. Como hoje é a primeira aulinha, né?
o assunto é mais tranquilo, a gente vai encerrar agora às 10 horas. Tá certo? O que a gente vai fazer? Vocês podem, eu vou fazer uma enquete no meu Instagram, tá certo? Aí o Instagram aqui embaixo. Vocês podem também me acompanhar no canal do YouTube, essa gravação vai estar lá também disponível, tá certo? Aí vai fazer enquete, qual é o assunto que você quer ver na próxima aula, tá certo? Ou seja, segunda-feira, eu vou fazer uma publicação, e aí vocês vão escolher qual vai ser o tema da próxima aula, certo? Dentro do capítulo de termologia e mecânica, né? Então, eu vou colocar 3 opções e você vai escolher quais seriam as opções. Seria a gente começar a estudar dilatação térmica ou estudar MRU, aumento retilíneo uniforme, tá certo? E o terceiro tópico é a revisão de vetores. Então, são essas 3 opções que você escolher para a nossa próxima aula de sábado, tá certo? Beleza? Gente, eu queria agradecer a presença de vocês que ficaram até o final. Tá? Eu vou parar a gravação para não ficar tão comprida. E aí, assim que a